Nutri, você já pensou em utilizar algum suplemento alimentar para o seu paciente que é idoso e ficou na dúvida? Então hoje eu vou sanar todas as suas dúvidas, vou te trazer aqui alguns tipos de suplementos alimentares importantes para o seu paciente que é idoso. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em fisiologia humana pela USP, e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência científica para que nunca mais você seja enganado pelos mitos da nutrição. Então vamos lá falar o quanto que é importante pensar em proteína para um paciente idoso. Veja que nós temos vários tipos de suplementos alimentares voltados para essa classe de pacientes mais idosos. Alguns podem ser mais hipercalóricos, com mais calorias, mas o meu foco aqui hoje com você é falar sobre proteína. Afinal, ela é fundamental, especialmente para pacientes mais idosos. E eu tenho certeza que você já ouviu falar por aí que idosinho não pode comer muita proteína porque faz mal para o idoso, porque vai matar o idoso, porque vai causar lesão renal e hepática. Calma, não é bem assim. A gente tem que calcular e ajustar a proteína, afinal ela é fundamental. Eu tenho certeza também que você já ouviu falar ou já acompanhou no seu consultório um paciente idoso que tem toda aquela angústia, eu não gosto de comer proteína, eu tenho dificuldade, me dá aquela má digestão, aquela indisposição, fico empachado, fico estufado, eu não quero cozinhar porque eu moro sozinho e a deglutição não tá legal também, enfim, vários fatores. Vejam que nós temos mais fatores naturais que vão mais contra essa proteína por modos fisiológicos, mais naturais, do que a favor. É mais difícil comer proteína para o paciente idoso. E é por isso que é fundamental você ajustar, e muitas vezes o suplemento fica mais fácil. Não estou dizendo que é para tirar o almoço e colocar em troca do almoço um shake proteico, não é isso. Mas que você complemente. Talvez seu paciente idoso coma assim um tantinho, uma carnezinha pequenininha, 50 gramas, é o que dá para ele no almoço e no jantar. Tudo bem, você vai complementar mais proteína ao longo do dia, seja café da manhã, almoço, lanche e por aí vai. Ou seja, é importante que você tenha esse ajuste e ajude o seu paciente idoso, porque sozinho ele não vai conseguir, porque enjoa, ovo todo dia de manhã, enfim, N questões, né? Você vai ajudar o seu paciente e nada impede que você use a cada mês suplementos diferentes, com sabores diferentes, para que ele não enjoe também, né? Então, cada paciente tem um histórico e uma preferência e você vai ajustar. Olha, vejam só que é fundamental pensar em proteína. Mas por que, Aline? Porque proteína é fundamental para a manutenção da massa muscular. Você sabe bem o quanto que nós temos de casos de sarcopenia por aí. E é mais presente, claro, em pacientes mais idosos. E não é só assim, sarcopenia, tudo bem. Não é tudo bem. É uma questão que existe uma redução de massa muscular progressiva e, além disso, está associada com mais queda. Já viu um idoso que cai? Você viu o risco que é do idoso cair, de bater a cabeça, de fraturar um fêmur, um quadril? Isso é algo muito preocupante, muito sério. Leva ao paciente ficar acamado, a uma morbidade e até mesmo a mortalidade. Então, sarcopenia não é brincadeira. E para isso, claro que é importante fazer algum treino, né? Então, incentive o seu paciente. Mas, obviamente, que o seu papel é ajustar a proteína alimentar. E nesse caso, é fundamental pensar em alguns ajustes. Vejam que eu vou te mostrar algumas referências importantes para consumo de proteína ao longo do dia para o seu paciente. Por volta aí de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Ou seja, o paciente idoso tem que comer mais proteína do que a gente pensa na recomendação geral da OMS, das DRIs, aí de 0,8 gramas de proteína. Ou seja, é importante pensar em mais proteínas, mas eu vou te mostrar mais detalhes. Peraí, porque antes de te mostrar o suplemento, tem que te mostrar quanto que você vai dar para o seu paciente, né? E além disso, pensando que a cada refeição, uma dose que seria interessante, mas muitas vezes é um pouco demais, 0,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal, mas eu entendo que é uma quantidade para alguns pacientes que é inviável. Por que essa quantidade pode ser interessante? Vejam só, nós temos aqui jovens de 22 anos nessa imagem, como vocês podem ver, e aqui nós temos pacientes idosos. Para a mesma taxa de síntese de proteínas musculares, o jovem consome uma média de 0,22 gramas de proteína. Para que o idoso tenha a mesma taxa de síntese, ele tem que consumir por volta de 0,4. Mas eu sei que 0,4 pode ser bastante para o seu paciente. E tudo bem, se for 0,2 já ajuda. Melhor do que não ter um ajuste de proteína.
Melhor do que aquela refeição clássica de comer bolachinha, creme cracker com manteiga, ou o que for, né? Requeijão. Melhor que tenha ajuste proteico, certo? Pois bem, então é fundamental que exista proteína na alimentação do paciente idoso. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar que o whey protein pode ser uma ótima possibilidade. Vejam que nós temos vários trabalhos, eu trouxe só para vocês um aqui, mostrando o quanto que o whey protein pode auxiliar numa questão de síntese de proteínas musculares, melhorar a capacidade desses pacientes da sarcopenia, reduzir sarcopenia, e claro que o exercício também é um ponto fundamental que deve ser incentivado. E além disso, claro que o whey protein tem outros benefícios que vão além. Os peptídeos do whey protein, ou seja, você consumiu o whey protein, ele vai ser quebrado, vai ser digerido, leva aí à formação de peptídeos, eles são interessantes para vários aspectos metabólicos, como por exemplo o controle de glicemia, um deles, o que é interessante para esses pacientes que apresentam diabetes ou pré-diabetes. Mas eu sei que falar é fácil, porque muito paciente idoso não quer tomar whey. Me conta aqui nos comentários, não é verdade? O paciente idoso fala assim, mas tomar esses potão de whey, isso aí tudo é bomba. Para que tomar whey protein? Não, isso aí é só para quem treina, vai fazer mal para mim. E lembrando que tem muito profissional da saúde que ainda vai contra o whey protein, né? Claro que ele vai ser ajustado, não é colocar em excesso o whey protein, mas ele é super interessante. Mas eu entendo que o seu paciente idoso, ou outros pacientes também não idosos, né? Terão realmente um certo ranço, um certo receio do whey protein. Pelo sabor, pelo receio, pelo medo, por N aspectos. E muitos terão essa justificativa. Olha só que interessante, um caso importante. Eu tenho um paciente, entre vários, né, mas um deles recente que eu lembrei agora, é um paciente que é médico, inclusive. Que eu falei pra ele, olha, é importante comer proteína e tal, eu expliquei pra vocês aqui. Ele falou, mas eu tenho medo, eu tenho receio. Um médico, ele tem medo, receio de comer proteína. Até eu conseguir ajustar um pouquinho mais de proteína para ele foi muito difícil. Eu tive que mostrar, eu tive que comprovar para ele. Ele realmente consumiu a proteína e ficou bem. Então a gente foi ajustando aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Tudo bem, não tem problema, mas que você vá ajustando para o seu paciente. Eu sei que é um público que tem que ter uma cautela, um carinho, uma atenção. E nem sempre é fácil, porque muitos mitos também nutricionais já entraram na cabeça das pessoas, né? Então tudo bem que você vá aos pouquinhos explicando. Mas, como nós sabemos, nem sempre o whey protein é fácil. Primeiro ponto, se o seu paciente usar o whey protein, melhor quando a gente vai comparar com outros suplementos proteicos. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Mas é claro que para aquele paciente que tem uma aversão ao whey protein, a gente pode pensar em outros. Vou te mostrar. Olha só. Esse trabalho aqui traz o que pra gente? Essa importância da adição a mais de proteínas na alimentação do paciente idoso, inclusive correlacionando com uma questão de fratura de quadril e osteoporose, o quanto que é importante colocar mais proteínas. E aqui nós temos vários trabalhos, ó, cada linha dessa é um trabalho, ou seja, cada um dá uma sugestão de acordo com a literatura, de acordo com o pesquisador. Ou seja, é interessante pensar, nesse caso aqui, ó, dietas de 1,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Para esse seu paciente é que tem um paciente mais idoso, com mais chance de fratura de quadril, mais chance de osteoporose e também de sarcopenia, né? Além disso, veja que nós temos aqui uma outra recomendação, ó, colocar ao longo do dia 20 gramas a mais de proteína. Outra sugestão. E um outro trabalho traz pra gente, ó, 1,6 gramas de proteína. Só para vocês verem o quanto que é importante adicionar mais proteínas na alimentação do paciente que é idoso. E além disso, aqui nós temos esse outro trabalho que traz pra gente algumas outras recomendações importantes. Então, olha só, tanto homens quanto mulheres, aqui nós temos a idade dos pacientes e existe uma recomendação para a população de modo geral acima de 65 anos por volta de 1,1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Já para pacientes que têm mais de 65 anos e fazem um exercício físico, ou seja, que seria super interessante, né, e deve ser recomendado, incentivado, pelo menos 1,2, uma dosagem de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal é
Interessante. E além disso, se o paciente, além disso, tiver alguma doença crônica associada, de repente um diabetes, uma hipertensão, a gente sabe quanto que é importante um ajuste de proteína e ele traz pra gente, de acordo com a literatura, por volta de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Ou seja, pelo menos 1,2 aí, normalmente, é o que a gente mais indica para os nossos pacientes. Mas é claro que é importante pensar que em algumas ocasiões fundamentais nós temos uma certa restrição de proteínas que eu vou te mostrar. Por exemplo, o paciente já tem alguma doença renal crônica severa, com uma redução da taxa de filtração glomerular. Não estou dizendo que o paciente tem um cálculo renal. Não é isso. É um paciente já com uma lesão renal agressiva, com uma redução da função renal, uma redução da taxa de filtração glomerular. Então, olha o seguinte, ó. O paciente que tem uma severa doença renal crônica, aqui no caso, com uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, nós temos então a recomendação de proteína até 0,8 gramas por quilo de peso corporal. Justo. Ele tem uma condição agressiva de alteração renal. Além disso, o paciente que tem uma doença moderada, taxa de filtração glomerular entre 30 e 60, ele fala o seguinte, ó, pode ser até um pouquinho acima de 0,8, mas cuidado, monitora essa taxa de filtração glomerular pelo menos 2 vezes por ano. Ou não, o paciente tem uma alteração que não é tão significativa assim, a taxa de filtração glomerular acima de 60. Ou seja, a gente pode pensar em aumentar um pouquinho mais essa proteína para esse paciente de acordo com a necessidade. Se o paciente já faz uma hemodiálise, vejam que a recomendação é até maior, de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Ou seja, para cada caso é um caso, para cada paciente é uma recomendação de proteína distinta. Mas vejam que a proteína é fundamental. E muitas vezes na alimentação não é tão fácil assim de alcançar. Qual seria o mais interessante? O whey protein, em suplementação. Mas eu sei, como nós já falamos, que não é tão simples assim. E é por isso que nós temos alguns tipos de suplementos. Aqui eu vou comparar com vocês, especialmente carboidrato, proteína, lipídio e também as calorias. Claro que boa parte desses suplementos trazem pra gente, por exemplo, vitamina D, vitaminas do complexo B, B6, B9, B12 e também muitos deles vitamina C e por aí vai. Isso é interessante? Bom, claro que sim, cálcio também, magnésio, né? Claro que sim, é importante. Mas vejam que a recomendação, ao meu ver pelo menos, de vitamina D deve ser personalizada, de acordo com a deficiência de cada paciente. Recomendação de cálcio também, afinal é importante? Claro que sim, especialmente para pacientes que apresentam osteopenia, osteoporose, mas a recomendação deve ser mais ajustada, mais personalizada. Tudo bem que vários deles tenham vitaminas do complexo B, cálcio, magnésio, zinco, tudo bem, mas não seria o ponto talvez mais importante ao meu ver. Afinal, você pode, nutricionista, prescrever de modo isolado para o seu paciente. Ou seja, não vou me preocupar muito com esses pontos ao longo da nossa discussão. Vou focar mais na questão dos macronutrientes e calorias também. Vejam que aqui é o Nutri, nesse caso nós temos uma versão, e tem vários tipos de Nutri, né, gente? Vejam que tem vários sabores, vários tipos e tal, e tal, e tal. Para não ficar muito extenso o nosso vídeo, eu trouxe só um tipo deles. Lembrando que nós temos várias opções. Esse aqui é o Nutri Senior, nós temos no caso zero lactose, afinal muitos pacientes nossos também têm esse aspecto de intolerância à lactose, então de repente é uma possibilidade. Tem a versão com lactose? Também tem. E aí você pode escolher qual que é o mais interessante. Vejam a composição. Aqui, na verdade, é uma mistura de whey protein. Sim, tem whey protein. Tem o soro do leite, exatamente. Mas tem leite também? Também tem. Tem maltodextrina? Gente, tem. Vai ser tão bom quanto o whey protein? Não. Mas o seu paciente, muitas vezes, é mais fácil para ele consumir um suplemento como o Nutri, por exemplo. A embalagenzinha já é bem atrativa, né? Já é o que ele está acostumado a vida toda. Não é aquele potão do whey que assusta o paciente idoso. É um potinho de leite, basicamente. Ele vê as pessoas consumindo, né? Ele vê no mercado, facilmente, ele vê na farmácia. Ou seja, de repente pode ser mais fácil. A composição não é tão boa quanto a maioria dos tipos de whey protein, claro, né? Mas, às vezes, para o seu paciente é o que dá. É o que é mais fácil e muitas vezes mais gostosinho.
Claro, tem carboidrato no meio. Vejam que aqui, ó, nós temos uma porção de 30 gramas, nós temos 128 calorias e 11 gramas de carboidrato. Normalmente nós temos vários tipos de whey, é claro, né? Alguns podem ter 0 carboidrato, alguns 2 gramas, 5 gramas, varia bastante. Mas 11 gramas é um número, enfim, considerável. Por isso, né, que dá esse saborzinho gostoso, esse docinho gostoso. Seu paciente não tolera whey protein, ele acha ruim. Aqui é gostosinho, tem gosto de infância, né? Parece aquele sustagem. Poxa, ele consegue consumir. Por que não, então? Veja que nós temos outros pontos interessantes, ó. Tem adição de frutodifós, frutoligosacarídeo, inulina, que pode ser interessante para a saúde intestinal. É claro que você, como nutricionista, você pode prescrever isso à parte, não tem problema. Ou pense, então, talvez colocar para cada paciente de acordo com a necessidade. Será que todo mundo precisa de Fós e inulina? Talvez não, né? Então, é uma questão a ser discutida. O quanto que vale a pena focar nisso. Lembrando que o preço, ó, eu pesquisei, estamos em junho de 2022, pesquisei na internet, R$ 52 a lata. Talvez você tenha um outro preço aí na sua cidade, mas foi o que eu achei por aqui. Vejam então, né? Nós temos na porção de 30 gramas, nós temos 10,8 gramas de proteína. Se você pensar num bom whey protein, 30 gramas de proteína, de produto, né, de scoop de whey protein, você pode chegar a 22, 24 gramas ou até mais de proteína. Ele é muito mais rico em proteína. Mas tudo bem, 10 gramas já tá bom, já é suficiente para uma refeição, de repente, para um lanche, para um café da manhã, é uma possibilidade. Dá para você pensar em colocar esse produto. E 4,5 gramas de gordura. Veja que nós temos vários tipos, várias opções desses suplementos no mercado. Esse outro, ó, é o NutriDrink. Esse aqui é da Danone. No caso, nós temos R$ 46 a latinha. Algumas latas têm uma diferença de peso. Algumas têm 380 gramas, outras têm 400, até algumas de 480 gramas, de acordo com as marcas, tá? Então, reparem nisso também, de acordo com o preço. Mas vejam, a composição tem um pouquinho menos de letrinhas, como vocês viram, porque não tem tanta adição de vitaminas, de minerais, de fós, de inulina, como tem o Nutri. Não estou dizendo que é pior, estou dizendo que ele tem mais aditivos, o Nutri, que você pode, como nutricionista, colocar à parte para o seu paciente. Ou lembrando, né, gente, a alimentação já supre boa quantidade de vitaminas, ou todas, na verdade, né? Então não teria uma obrigatoriedade de ter tanta adição. Enfim, né? Mas vamos focar nessa questão da composição nutricional de macronutrientes. Caloria semelhante, né? 112 calorias. Vejam que aqui tem um pouco mais de carboidrato, até bastante a mais, na verdade, né? Passamos de 11 gramas para 18 gramas de carboidrato. E vejam a proteína, a mais baixa, 7,2 gramas de proteína. E lipídio, 1,2. Ou seja, se o seu foco é mais proteína, vejam que aqui tem um pouquinho menos. Tudo bem, 3 gramas, você consegue contrabalancear com outro alimento. Seu paciente ama esse tipo de suplemento, é o que ele mais gosta, é o sabor que ele mais quer. Tudo bem, você consegue ajustar no cardápio. Ou seja, você que é nutricionista, você vai calcular qual o seu paciente deseja. Você pode pensar em várias opções. Ou seja, de repente, o NutriDrink coloca um pouquinho mais em gramas, em quantidade, para compensar a proteína. Já o Nutri, um pouquinho menos de quantidade para compensar a proteína. Ou seja, você vai ajustar a quantidade. Então, paciente, ó, eu tenho 4 opções para você. Esse suplemento. Esse aqui, vamos supor, 30 gramas. Esse outro, 29 gramas. Esse outro, 40. E por aí vai. Para que você consiga ter esse ajuste perfeito, impecável. É uma opção. E agora nós temos outro tipo de suplemento nessa mesma característica, né? Para pacientes idosos, que é muito famoso, que é o Ensure. Precinho um pouquinho maior, né? R$60. Vejam que aqui nós temos também mais letrinhas, mais palavrinhas, mais adição de vitaminas e minerais. Também tem inulina aqui no meio, também tem vitaminas do complexo B, ou seja, um ponto importante. Atenção ao adoçante. Porque, para muitos pacientes, se tiver adoçante que tem poliol, xilitol, maltitol, para muitos pacientes causa desconforto gastrointestinal. Então, cautela com isso. Atenção a esses pontos. Vejam que aqui nós temos 17 gramas de carboidrato, semelhante ao anterior, né? E 4,8 gramas de proteína. Muito menos, né?
Ou seja, atenção. E 4,2 gramas de gordura. Lembrando que nós temos vários sabores, vários tipos também de composições diferentes dentro dessa marca aqui. Então, atenção, cada rótulo deve ser avaliado de modo individual. Estou te mostrando só um deles. E é importante que você veja cada um com cautela. É uma opção interessante? Sim, mas vejam que eu tenho que colocar um pouquinho mais de quantidade para que eu bata mais a proteína. Mas seu paciente ama esse sabor, ele adora o sabor baunilha da Ensure, é o que ele consegue tomar e não tem mais escolha, ele quer só esse. Tá bom, vamos ajustar, não tem problema, né? São várias opções. E aí eu deixei por último a opção que mais está semelhante ao Whey Protein, que é esse aqui, ó, Fortifit Pro. Vejam que em 30 gramas ele apresenta 106 calorias, 0,7 gramas de carboidrato, 25 gramas de proteína e 0,4 de lipídio. Ou seja, aí não tem, por exemplo, Foz, ele não vai ter, por exemplo, uma inulina, mas ele tem uma ótima composição proteica. E o sabor também é adequado, ele é bem gostosinho, ele é mais gostosinho que vários tipos de Whey Protein, ou seja, é uma possibilidade. Não estou dizendo que porque ele é mais proteico ele vai ser melhor, seu paciente detesta esse daqui, ele quer outro, tá bom, você vai ajustar, não tem problema. Mas vejam que se seu paciente gostar mais desse daqui, a gente sai mais no lucro, porque tem mais proteína presente e consequentemente você consegue colocar uma quantidade para o seu paciente, talvez em várias refeições, uma quantidade menor de produto. De repente eu não quero 25 gramas, Aline, é muita coisa, não precisa de tudo isso, tá bom. Vamos colocar meia dose, então só 15 gramas de produto, talvez, para que eu tenha menos proteína ao longo das refeições, eu economizo no preço, porque o precinho dele é caro, ó, R$ 154. Mas vejam que ele é mais rico em proteína, e é por isso que ele é mais caro. Ou seja, a dose que você prescrever vai ser menor, vai ser um terço disso aqui, talvez 10 gramas ou 15 gramas, você vai ajustar para o seu paciente, ou seja, tem muita possibilidade de suplemento proteico para o seu paciente. E hoje em dia tem vários tipos, barrinha proteica, aqueles shakes proteicos prontos já preparados, tem muita possibilidade. O que não pode é ficar sem consumo adequado de proteína. Agora conta para mim aqui nos comentários qual que você usa, qual que você prescreve, qual que é a sua preferência. E além disso, deixa o seu like aqui no vídeo e compartilha com mais gente para a gente poder falar mais sobre essa condição de suplementação de proteínas para pacientes idosos.